Havia um tempo, não distante, em que cada amanhecer não trazia luz, mas a sombra densa de uma dívida sufocante. Era viver sob uma nuvem perpétua de tempestade, onde cada gota de chuva era um lembrete implacável de contas atrasadas, juros exorbitantes e um futuro incerto. Lembro-me do nó na garganta que se apertava a cada notificação, a cada telefonema de cobrança, transformando a existência numa corrida desesperada para tapar buracos que pareciam se abrir mais rápido do que eu conseguia preenchê-los. A dignidade desmoronava sob o peso de um fardo invisível, mas terrivelmente real. A angústia era uma companheira constante, sussurrando medos à noite e roubando o sono. Virar na cama, o relógio digital marcando as horas, cada tic-tac amplificando o pânico. As noites eram longas, preenchidas por cenários catastróficos, enquanto os dias se arrastavam, marcados por uma fadiga que ia além do cansaço físico. Era a exaustão da alma, de carregar um segredo pesado, de fingir que tudo estava bem quando, por dentro, o mundo abaixava. A vergonha era um veneno lento, corroendo a autoestima, fazendo-me questionar cada escolha, cada passo. O espelho refletia não apenas um rosto, mas o reflexo de um fracasso iminente, de uma vida que parecia escapar por entre os dedos. Os números eram brutais. Não era apenas uma dívida, mas um labirinto de empréstimos, cartões de crédito estourados, contas acumuladas e a impiedosa bola de neve dos juros que crescia exponencialmente. Eu me sentia preso numa teia financeira. Cada tentativa de me libertar apenas me enroscava ainda mais. A esperança de um dia sair parecia uma miragem distante, um luxo inatingível. A sensação de impotência era esmagadora, paralisante. Havia perdido o controle da minha vida, e o futuro, antes um horizonte de possibilidades, agora era apenas um abismo escuro e frio, pronto para me engolir. Foi em uma dessas noites sem estrelas, onde o desespero atingiu seu ápice, que a realidade me golpeou com toda a força. Eu estava no fundo do poço e não havia mais para onde cair. As lágrimas escorriam silenciosamente, não de tristeza, mas de uma exaustão profunda, de uma rendição à dor que parecia não ter fim. A mente gritava por uma saída, mas o corpo e o espírito estavam exauridos. Naquele instante de completa aniquilação, onde a luz da razão parecia ter se apagado, me vi confrontado com a verdade mais crua. Eu não podia fazer isso sozinho. Minhas forças haviam se esgotado, minhas estratégias falhado, e o orgulho havia sido pulverizado pela realidade implacável. E então, no silêncio ensurdecedor daquele quarto escuro, uma voz quase imperceptível, uma lembrança antiga, sussurrou a palavra fé. Não era uma crença dogmática ou uma solução mágica, mas a última centelha de esperança que restava em um coração desolado. Eu, que sempre me considerei capaz de resolver meus problemas, me vi ajoelhado, não em ato de religiosidade formal, mas num desabafo puro e desesperado. Era um clamor vindo das profundezas da alma, um pedido de ajuda para algo maior, algo que pudesse transcender a lógica fria das minhas dívidas. Naquele momento de total vulnerabilidade, entreguei o que restava de mim, a semente de uma fé esquecida, na esperança de que uma luz pudesse surgir na noite mais escura da minha vida. A semente plantada naquela noite escura, a última esperança de fé, não demorou a germinar. Mergulhei com sede em tudo o que pude encontrar sobre finanças e fé. E foi ali, nas páginas de um livro antigo e em ensinamentos há muito esquecidos, que a verdade começou a se revelar. Descobri que a Bíblia não era apenas um guia espiritual, mas um manual completo para a vida, incluindo a gestão de recursos. Parecia um paradoxo falar de prosperidade quando a miséria era a única realidade. Mas havia uma consistência, uma promessa que ressoava de uma forma que nenhuma outra teoria econômica jamais havia feito. Era como se um véu fosse retirado dos meus olhos, revelando um caminho que sempre esteve ali, à vista de todos, mas que eu nunca tinha percebido. A maior barreira, no entanto, não era entender os princípios, mas desconstruir anos de uma mentalidade de escassez e medo.
Crescemos ouvindo que dinheiro é a raiz de todo mal, que é sujo, que os ricos são desonestos. Mas as Escrituras pintavam um quadro diferente. O dinheiro era uma ferramenta, uma bênção que, quando bem administrada, poderia servir a propósitos divinos e abençoar muitos. A luta interna era real. Como abandonar a lógica do economizar cada centavo para abraçar a ideia de confiar na provisão? Era um choque de paradigmas, uma reeducação profunda da mente e do coração, que exigia mais do que apenas estudo, exigia uma entrega total. Foi então que os conceitos de dízimo, ofertas e mordomia começaram a fazer sentido, não como imposições religiosas, mas como princípios universais de semeadura e colheita. A ideia de devolver uma parte a Deus, especialmente quando não tinha quase nada, parecia, humanamente falando, uma loucura. Como abrir mão de 10% do pouco que entrava quando cada centavo já tinha um destino urgente? A mordomia me ensinou que nada me pertencia de fato, que eu era apenas um administrador dos recursos de Deus. Isso transformou a forma como eu via o dinheiro, não como algo para acumular e reter por medo, mas como um fluxo, algo para ser gerenciado com sabedoria e generosidade. Os primeiros passos foram os mais difíceis, carregados de hesitação e de uma fé ainda vacilante. Lembro-me da primeira vez que separei o dízimo de um pagamento irrisório, sentindo um nó no estômago, questionando se estava cometendo um erro irreversível. A lógica gritava que eu precisava daquele dinheiro para algo imediato, mas a voz da fé, ainda sussurrante, me impulsionava a confiar. Era uma batalha a cada decisão financeira, um teste diário entre o que eu via e o que eu cria. Mas cada ato de obediência, por menor que fosse, era um tijolo na construção de uma nova fundação para as minhas finanças e minha vida. E, surpreendentemente, ou talvez não tão surpreendente para quem crê, algo começou a mudar. Não foi um milagre explosivo de riqueza instantânea, mas pequenas provisões inesperadas, portas que se abriam, contas que eram pagas de formas que eu não conseguia explicar. A paz que substituía a angústia era o primeiro e mais valioso sinal. Era a confirmação de que esses princípios não eram apenas teorias, mas verdades vivas e operantes. Se você se sente preso na mesma teia de escassez e desespero, talvez seja a hora de olhar para além do óbvio, para os princípios que transcenderam gerações e culturas e que podem ser a chave para sua própria liberdade. A teoria era reconfortante, mas a prática era aterrorizante. O primeiro envelope de dinheiro que recebi depois daquela decisão parecia queimar na minha mão. A lógica gritava: "Você não tem o suficiente, pague o que é urgente." Mas uma voz mais baixa, quase um sussurro, insistia: "Confie no processo, honre a fonte antes de tudo." Separar os primeiros 10% foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Cada centavo parecia vital para a sobrevivência, e ali estava eu, destinando-o a um propósito invisível, baseado numa promessa antiga. Era um salto no escuro, um ato de rebelião contra o pânico que dominava minha mente. O sacrifício foi muito além do dinheiro. Foi o sacrifício do orgulho, de admitir que meus próprios planos haviam falhado. Foi o sacrifício do conforto, trocando pequenas alegrias momentâneas por uma disciplina rigorosa. Lembro-me de vender objetos que tinham valor sentimental, não por desespero, mas como um ato simbólico de desapego, declarando ao universo que minha segurança não estava mais nas coisas, mas na fé que eu estava construindo. Cada dia era uma escolha consciente de semear em vez de apenas consumir. Era plantar sementes em um solo que parecia estéril, regando com esperança, enquanto tudo ao redor era um deserto de dívidas e preocupações. E a dúvida era uma companheira constante. Amigos bem-intencionados me olhavam com pena, familiares expressavam sua preocupação. "Você está sendo ingênuo", diziam. "Isso é pensamento mágico." A voz mais cruel, no entanto, vinha de dentro, nas madrugadas insones, questionando cada passo. Era uma guerra silenciosa travada na mente, uma batalha para proteger uma pequena chama contra um vendaval de ceticismo.
Se você já sentiu essa mesma luta interna, essa colisão entre a fé e a razão, deixe um "eu luto essa batalha" nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, sua história importa. Manter o curso exigia uma força que eu não sabia que possuía. E então, aconteceu. O primeiro milagre. Não foi um prêmio de loteria ou uma herança inesperada. Foi algo pequeno, quase imperceptível para o mundo, mas monumental para mim. Uma conta que eu esperava com um valor que tiraria meu sono chegou com um desconto inexplicável. Dias depois, um trabalho freelancer que eu não esperava surgiu do nada, pagando exatamente o valor de uma dívida que estava vencendo. Não era coincidência, era matemático demais, preciso demais. Foi um arrepio na espinha, um sinal claro de que o universo estava respondendo. Era a primeira evidência tangível de que eu não estava falando sozinho. Aquele pequeno sinal abriu as comportas. O que começou como um gotejar de bênçãos logo se tornou um fluxo constante. Uma oportunidade de renegociar uma dívida antiga com condições favoráveis. Um reembolso de imposto que eu nem sabia que tinha direito. Cada evento era como um tijolo, construindo uma nova fundação sob meus pés. A ansiedade não desapareceu da noite para o dia, mas agora ela competia com uma confiança crescente. Eu estava aprendendo a ver a mão da providência nos detalhes, a reconhecer os padrões. A fé deixava de ser um conceito abstrato e se tornava uma força real, palpável e, acima de tudo, confiável. Aquele dia, a sensação de rasgar o último boleto pago, de ver o extrato bancário livre de débitos, foi indescritível. Não era apenas uma vitória financeira. Era a validação de uma jornada de fé, de sacrifício e de uma confiança inabalável em princípios que muitos consideram utópicos. O jugo havia sido quebrado e a liberdade que se seguiu não era apenas a de não dever, mas a de poder respirar profundamente, sem a sombra da preocupação constante. Era o silêncio ensurdecedor da paz que invade a alma quando a tempestade finalmente cede lugar à bonança. Um testemunho vivo de que o impossível se torna possível quando a fé é a bússola. Mas a prosperidade que floresceu não se limitava às cifras no banco. Ela se manifestou em todas as áreas da vida. A paz que antes parecia um luxo inatingível tornou-se uma constante. O propósito, antes nebuloso, agora brilhava com clareza, direcionando cada passo e cada decisão. Nossos relacionamentos se aprofundaram, livres das tensões que o estresse financeiro impunha. A saúde, antes negligenciada, ganhou prioridade, e a alegria genuína de viver cada dia, de desfrutar das pequenas bênçãos, preencheu os espaços que antes eram dominados pela ansiedade e pelo medo. Com a colheita abundante, veio a capacidade e o privilégio de abençoar outros. As mãos que antes se fechavam em desespero, agora se abriam em generosidade. Pudemos investir em sonhos de familiares, apoiar causas que nos tocam o coração e estender a mão a quem precisava, sem esperar nada em troca. A alegria de ver a transformação na vida de alguém através de um gesto de amor e apoio, impulsionado pela provisão divina, é uma das maiores recompensas dessa jornada. Não se trata de acumular, mas de fluir, de ser um canal de bênçãos para o mundo. Este não foi o fim da jornada, mas o início de um legado. Os princípios que nos tiraram das profundezas da dívida e nos levaram à abundância tornaram-se o alicerce de nossa família. Ensinamos aos nossos filhos não apenas como gerir dinheiro, mas como honrar a Deus com ele, como cultivar uma fé que move montanhas e como viver uma vida de propósito e generosidade. O legado que buscamos não é apenas financeiro, mas um testemunho de que a fé, quando vivida com integridade e persistência, é a chave para uma vida plena e verdadeira, capaz de impactar gerações. Sua história pode ser a próxima. Se você se identificou com essa jornada, com os desafios, as dúvidas e principalmente com a esperança de uma vida livre e abundante, saiba que o caminho está aberto. Comece a aplicar esses princípios hoje, confie no processo e persista. Acredite, a colheita virá.
E para continuar desvendando os segredos de uma vida de propósito e prosperidade, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A jornada continua e juntos podemos construir um futuro de abundância e impacto.